Como proteger baterias? Principais componentes de proteção. A maioria dos packs de baterias inclui algum tipo de proteção, caso ocorra mau funcionamento. Os principais tipos de proteção de baterias são fusíveis, polissuíte, termostatos, fusíveis térmicos, termistores, placas BMS e válvulas de pressão. A proteção mais básica de packs de baterias é um fusível que se abre no caso de uma corrente excessiva. Alguns fusíveis se abrem permanentemente e tornam a bateria inútil. Outro componente de proteção utilizado é o polissuíte, que se assemelha a um fusível reutilizável. Em condições normais, a resistência do polissuíte é baixa. Quando a corrente que circula pela bateria é excessiva, o polissuíte cria uma resistência alta, inibindo o fluxo de corrente. Quando a condição se normaliza, a resistência do polissuíte reverte para baixo, permitindo retomar a operação normal. Protetores térmicos também são utilizados para interromper a corrente em caso de temperatura excessiva. Um dos protetores térmicos mais utilizados é o termostato, que desconecta a carga da bateria quando a temperatura ultrapassa determinado valor. Quando a condição se normaliza, o termostato volta a ligar a carga na bateria. Pode-se usar também um fusível térmico, que desliga a bateria permanentemente em caso de temperatura excessiva. Tanto o termostato como o polissuíte e o fusível térmico têm uma resistência residual durante a operação normal, causando um aumento na resistência do circuito. Para evitar alta temperatura na bateria, também pode-se utilizar um termistor, que é um dispositivo que tem sua resistência elétrica alterada pela temperatura. Normalmente é fixado na parte externa de uma das células. Um circuito eletrônico monitora a resistência do termistor. Quando se detecta uma variação nessa resistência, o circuito entende que a temperatura está alta demais e providencia a interrupção da corrente na bateria. No caso das baterias lítio-íon, é necessário a utilização de um sistema de gerenciamento de bateria, BMS, para manter a segurança das baterias. As baterias de lítio-íon não devem ser carregadas com tensão excessiva, e nem descarregadas abaixo da tensão mínima. Na descarga a corrente não deve exceder o máximo especificado. O processo eletroquímico dentro das baterias pode dar origem à geração de gases, particularmente durante condições de excesso de carga. Se ocorrer a produção excessiva de gás no interior da bateria, a pressão dentro da célula aumentará. Isso geralmente será acompanhado por um aumento na temperatura, o que piorará a situação, até que a célula se quebre ou exploda. Para superar este problema, as células seladas normalmente incorporam alguma forma de ventilação para liberar a pressão de maneira controlada, se ela se tornar excessiva. Esta é a última linha de defesa para uma célula abusada se todas as outras medidas de proteção falharem. As células não devem emitir gases sob condições normais de operação. Por hoje é só. Em nosso site você poderá encontrar mais informações e baixar o nosso livro sobre baterias recarregáveis. Somos gratos pela sua atenção. Até a próxima.